parece que as pessoas não entendem o seu propósito. Logicamente que a maioria das pessoas vão vir motivadas por algo. A maioria das pessoas são motivadas pela dor. A gente sabe que isso é inevitável. É, Se tudo estiver bem, tranquilo, talvez aquela pessoa para não, quebrar o orgulho, né? não entenda que ela precisa de Cristo. Então ela vem pela dor. É. Só que precisa haver uma razão no propósito do que está sendo feito, do que está sendo ministrado. Uma das coisas que eu tive a oportunidade de conhecer a visão celular, é, bem no início, quando ela chegou para um dos primeiros ministérios aqui no município, e a visão celular ela trabalhava em 4 pilares. Ela dava o discernimento de que você tinha que ganhar pessoas para Jesus. Você ganhava essa pessoa, a estratégia de células era uma estratégia para poder captar, para poder ganhar pessoas. Depois eles trabalhavam o conceito de consolidação, que era aquele processo inicial do novo convertido, de levar ele para o batismo, de fazer com que ele permanecesse no reino de Deus. Depois você ia para o pilar de discipulado, Isso. que era o momento de amadurecimento daquela pessoa, e depois você trabalhava o último e quarto pilar, que é o pilar de enviar. Pronto. Então, hoje eu conheço projetos, ministérios que parece que são terapias de grupo. Mudou o foco, né? A pregação é terapêutica. O cara prega hipnose. Uma vez eu conversando com um líder e o trabalho dele crescendo e a gente falando sobre metas, objetivos, ele virou para mim e falou assim: minha meta é ter uma igreja de 2.000 pessoas. Eu falei, é mesmo, Benção? Por mais que a gente tenha o desejo no coração de querer fazer muito, de querer fazer bastante, de ir além, de querer fazer mais, você conseguir fazer um trabalho voltado para 2.000 pessoas é algo muito extraordinário, muito impactante. Então, como o senhor falou, né? O senhor citou, foi muito feliz em suas palavras, a gente conseguir dar determinada atenção a, a uma atenção de qualidade a um grupo de pessoas é muito difícil. Eu tenho uma tese pessoal de que um pastor ele não consegue dar mais do que uma atenção acima de 10 pessoas. É. Acima disso, ele já passa a não ter determinada quantidade. E aí eu cheguei e perguntei para ele assim: mas o que é que você está fazendo para poder ter uma igreja de 2.000 pessoas? Ele me falou assim: a gente está melhorando o som, a gente está investindo em um telão, eu optei a igreja de preto. Como que se o propósito do objetivo dele é esse? Não, eu vou pintar de preto, eu vou botar luzinha, eu vou botar telão, eu vou botar worship, e aí as pessoas vão vir e eu vou ter uma igreja de 2.000 pessoas. Eu falei assim, o que é que você está investindo na liderança? Porque o primeiro ponto para você querer ter uma igreja de 2.000 pessoas é você formar 200 líderes. Para que você tenha qualidade, para que você siga um fluxo com essas pessoas. É ganhar, consolidar, discipular e enviar. Hum. Você capacitar pessoas para enviar. Foi isso que Jesus fez. Jesus chamou os discípulos, ele viveu momentos com esses discípulos, ensinou para esses discípulos até o momento que ele falou assim: ó, está na hora de vocês darem continuidade. E parece que essas coisas perderam o propósito, ficaram um pouco perdidas diante da percepção, da concepção de muitas pessoas. Igrejas que historicamente são igrejas missionárias, que são fruto de missão, são fruto de que alguém pensou em evangelizar em larga escala, que pensou em expandir, crescer geograficamente, e que hoje não exerce mais o papel do qual foi o propósito principal dela ter sido criada. Pastor Fabrício, você falou sobre um assunto aí, a gente já entra novamente aí na questão de evangelismo, mas ele faz parte também, né? É porque você falou sobre as células, né? Isso aí é bíblico, isso aí não é. É algo com que faz parte das estratégias evangelísticas, que é o culto no lar, que, de uma certa forma, tecnicamente, né? Mas de uma forma estratégica, né? A visão é celular, ela é estratégica, que ela é uma visão do coração de Deus. Mas você falando sobre a situação que teve um grupo que você
como foi o termo mesmo que você usou, né? Que você tem um grupo que eles, viu, que eles não conseguem passar do estágio para o ID, e eles ficam como mais uma terapia, que você falou? Sim, É mais que uma terapia. Aí que tá. O evangelho barato que hoje se prega tanto nas igrejas vai custar caro. E custa caro nesse ponto. Por quê? Eu não estou querendo minimizar e menosprezar certas situações, né, com que são terapêuticas mesmo. Como, por exemplo, pessoas com extrema solidão, uma depressão, que não é nem psicólogo que resolve, são psiquiatras mesmo. Mulheres de pastores, pastores. Então aí é uma questão que é muito intrínseca, muito intrínseca. E eu não seria banal aqui, né, para falar que isso é simples. Isso não é simples. Isso é muito complicado. Existe uma, uma força muito grande por trás disso aí. Tem pessoas que conseguem, né, sair e ser um ícone, né, para que essas pessoas não mais façam. Mas aí precisa de uma técnica, porque você chegar em um certo ponto e ficar sendo terapêutico, você não vai para outro estágio que é o ID. Como é que uma pessoa machucada, como é que uma pessoa que está num estágio que ela precisa retirar os espinhos, os carrapichos, né, do seu corpo, da sua forma de pensar, dos seus trejeitos, das suas falhas, ela não consegue largar a capa, né? Como é que ela vai chamar outro? Ela não. E a questão da multiplicação, ele é o X da questão do cristianismo, que, por incrível que possa parecer, foi, de uma certa forma, movimentado, né, pela visão de Deus, mas também utilizando as mulheres, sim. viu? As mulheres que deram esse sustento. A primeira missionária foi uma mulher, e a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi uma mulher. Fala um Então, pouco mais pra gente sobre isso aí, meu pastor. A primeira missionária foi uma mulher? Quem foi foi essa uma mulher? mulher, foi a mulher samaritana, que ela chegou no poço meio-dia, fugindo de todo mundo, e Jesus já estava lá. Lembrando que Jesus puxou a conversa. Não foi a mulher que puxou a conversa. Foi Jesus que puxou a conversa, né? Então, teve uma conversa maravilhosa ali, que, que nesse tempo nosso aqui é muito pouco, né, para se falar. Mas ali é o evangelho puro. Ali é o evangelismo puro. Porque ela estava com a sua mente nesse mundo e Jesus estava, de uma certa forma, tirando ela desse mundo. E só conseguiu entrar no mundo espiritual quando viu dentro dela aquilo com que ela estava fugindo, que só Deus consegue ver. Aí ela se despertou e viu que era alguém diferente, né? Viu que era o Messias. E ela foi na cidade e trouxe a metade da cidade ali, né? Então aí é um tema muito profundo, né? E muito extenso. Mas vamos lá. O evangelismo hoje, ele praticamente está esquecido. Agora, se você não falar assim para mim, por que que o evangelismo está esquecido? Porque não é do interesse da igreja atual. Não é do interesse dela. Por que não? Porque hoje a nossa sociedade e as igrejas e o tempo que nós vivemos, que se uma pessoa falar que não é o tempo da igreja Laodiceia, essa pessoa, uma que ela não conhece Bíblia nem escatologia, ela não conhece nada, tá? E o tempo dessa nossa, né, das igrejas atual, é o tempo de Laodiceia. A igreja de Jesus vai muito bem, obrigado. Mas ela tá em pontos de minutos, né? Então ela está dividida nas mais de 30.000 denominações.
e das 10.000 religiões, né, com que hoje a gente... Mas a religião é cristã, ela é do coração de Deus, né? Porque ele é o caminho, né? Ele é a verdade e a vida. Então, por isso que a gente fala que nós somos do caminho. Mas Amém. essas 30.000 ou mais denominações, que você encontra nomes variadíssimos, ele tem um fundamento, né? Ele tem um fundamento de que Jesus, lá em Mateus 24, versículo 12, Jesus, né? Ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, é, por que que a iniquidade hoje ela está, né? Hoje a iniquidade, né? O que que é iníquo, né? Você, de uma certa forma, a gente sabe o que que é iníquo, né? E o iníquo, né? É aquilo que é o contrário do pensamento de Deus, né? É porque Deus não é santo porque ele escolhe, né, ser santo. Deus, ele é santo porque passado, presente e futuro para ele é a mesma coisa. Então, ele nunca erra. Ele nunca erra. Quando ele fala assim, sede santos, porque eu sou santo, não é para que ele seja mais santo, é para nos proteger, é para que a gente, né, tenha uma vida. Amém. é, a gente pode fazer tudo, mas, mas é uma situação que vai nos macular. Então a gente se santifica. Aí quando você vê esse texto, o amor de muitos esfriará. Vamos num casamento. Vamos num casamento. Vamos lá. Nós não somos a noiva de Cristo? Então, vamos lá. Num casamento que o amor esfria, o que que acontece? Pode me responder. Você tá, né? Não é pegadinha, não. É, indiferença, brigas, Discussões, sim, até chegar na separação. na separação. Hoje, para você ter 30.000 denominações, é algo para chorar. Nós estamos num tempo, 30.000 no mínimo, né? Porque se você for aí por aí, você vai achar muito mais. Sim, isso é das que estão registradas, né? Quando a gente Isto, vai para a realidade, o que tem de trabalhos em andamento e até expressivos, sem é, estar formalizado, sem estar registrado. exato. Aí quando você vê uma situação dessa, aí você vê uma situação muito divisiva, né? É divisiva. Agora, a pergunta: Deus deixou de atuar? Não, Não. ele não deixa de atuar. Ele vai atuar com uma pessoa que ela é catedrática, um jurista, como André Mendonça, como também um que não sabe ler e escrever lá na Buritirana. Porque a palavra de Deus, ela é tão maior e suficiente quanto a nós, quanto o homem, qualquer complicação e tudo que há no mundo. E o verbo, que é a própria palavra, que é Jesus, ele é ele é muito maior do que tudo isso. Então ele Sim. passa, né? Você ia falar alguma coisa, né? O senhor falando isso, eu me recordo de uma situação com um dos parceiros do nosso projeto, e ele indagando justamente o fato assim, o porquê que Deus permite tantas igrejas assim sendo abertas? Essa pessoa já teve a experiência de rodar em várias igrejas, e às vezes igrejas pequenas, que as pessoas que estavam à frente não tinham tanta experiência em lidar com o trabalho, e aí gerou um acúmulo de frustrações. Essa pessoa era um itinerante, então chegava em uma, dizia que ia mandar o Uber, não mandava. Chegava no outro, dizia que pode vir, que eu pago a passagem de volta, e não pagava a passagem de volta. O outro que dizia que tinha isso e chegava lá, não tinha o que tinha prometido. Então essa pessoa Compreendo. chegou a um ponto que ela falou assim: eu não quero mais ir, eu não vou mais, eu não quero mais. E ele começou a ficar com uma espécie de uma revolta, como assim? Como é que Deus permite isso? Né? Foi o que o senhor falou acerca do amor se esfriando. Então a pessoa está assim: ah, o senhor é meu pastor, você falou uma coisa lá que eu não gostei, vou abrir minha igreja. Mas tem uma coisa, né, pastor Fabrício, que tudo isso aí é algo que deveria acontecer e Jesus, sendo Deus, né?
Ele anteviu olhando lá no futuro, e ele viu hoje, o tempo de hoje, que possivelmente eu tenho uns 60, acho que vou viver mais uns 20 aí, mas a coisa Vai daqui para mais, meu cá, pastor? tomara a Deus. Mas vai chegar uma época que nós estamos nos tempos finais, porque a soberania está sobre Israel. Mas voltando para cá, um dos culpados disso aí, que a gente não pode falar, acho que até a palavra é culpado, eu peço até perdão, é o iluminismo, porque ela deu a liberdade para o ser humano pensar, Criticar pensar. tudo, né? Racionalizar tudo. Exato. Você vai num quartel, pra você ver se as pessoas lá podem pensar diferente. Elas têm que pensar aquilo que o general, aquilo que o capitão, né? Eu não digo que isso está errado, tá? Mas eles têm um objetivo só, né? Eles têm um objetivo. E a maneira com que a pessoa ela pode pensar, ela pode decidir, e ela pode pensar diferente em fazer algo diferente de outro, aí faz, né, com que ela abra então as portas e ela faça uma outra denominação e ela bote isso para frente. Por um lado é bom, né? Por um lado é excelente, na verdade, né? Mas por um outro lado é ruim, né? Porque nós poderíamos ser mais unidos, né? E pode se falar aqui e quem puder me desmentir, né? É, ele vai ter um grande trabalho em me desmentir que os eh, os grupos de pastores municipais, né, ou os conselhos municipais de pastores estão 100% das igrejas ali. Não estão. Tem igreja que não entra porque se ela entrar, ela quer mandar. É. E você vê hoje, né, também,